importante ressaltar que, com relação à infografia no impresso, por exemplo, no Brasil nós não temos nenhum livro, por exemplo, nenhuma obra sobre esse tema, tá? Diferente da Espanha, que tem. Mas se nós não temos com o impresso, com o digital, isso é ainda mais grave. E que nós não temos, pelo levantamento que eu fiz nas nossas bases de pesquisa, nós não temos nem mesmo dissertações e teses específicas sobre a infografia no jornalismo digital. O que nós temos, e que começa a surgir com um pouco mais de ênfase, são capítulos de teses ou de dissertações que falam sobre jornalismo digital, ou aspectos da narrativa no jornalismo digital, ou do desenho no jornalismo digital, e aí você pode ter, às vezes, um capítulo ou outro que trate mais especificamente disso. Esse foi um problema que eu gostaria de ressaltar, porque no momento de fazer um trabalho em que se tenta fazer um mapeamento das metodologias, se você não tem pesquisas nisso, fica muito mais difícil você mapear metodologias utilizadas. Tá? Então, essa é a primeira dificuldade. O que eu observo também é que já há um problema com relação à própria nomenclatura, é que não há muita clareza com relação ao uso dos termos multimídia e animados. Porque nós, evidentemente, há uma diferença, e às vezes se utiliza muito o termo infografia multimídia como sendo sinônimo de infografia na web, e não é adequado esse tipo de uso. Né? Então, esse é um problema que eu acredito que essa questão de nomenclatura também é fruto, ainda não está muito definido, dessa própria ausência de pesquisas nessa área. No caso específico do Brasil, eu queria ressaltar aqui com vocês que nós temos ainda muito pouco uso, se nós temos poucas pesquisas, nós também temos muito pouco uso nos nossos grandes portais, nos nossos principais portais. Isso começou a crescer de uma maneira mais significativa a partir de 2007, e aí eu utilizo dois portais como exemplo, que são o UOL e o G1. Ontem, só para ilustrar, tá? Nós tivemos esse infográfico, que é um dos raros infográficos de produção própria do portal UOL, porque eles começaram a utilizar, com uma reforma que eles fizeram este ano, eles começaram a usar mais a infografia, mas com produção própria ainda bastante escassa. Então eles utilizam muito material de agências, inclusive de agências internacionais. Esse é um dos raros casos, e aqui muito rapidamente eu vou passar para vocês, em que nós vemos que ainda há um problema de própria concepção do que seja infografia, né? E o que eu costumo dizer que é um certo ranço com relação à herança do impresso. Então vejam a quantidade de texto que nós temos, né? E que não justifica muito. Isso foi de ontem, eu estou trazendo exatamente porque foi bem recente, e não se pode dizer que desde o período que foi produzido até agora é diferente, porque extremamente genérico e enfim, tá? Pra gente ter noção. Bom, no G1, tá? E aí é importante fazer uma ressalva, o G1 faz parte do grupo Infoglobo, que é um grupo que tradicionalmente tem um uso de infográfico bastante evoluído no Brasil, nos seus veículos impressos, em especial o Jornal Globo, mas que demorou bastante para usar o infográfico na web, e começou a usar isso também com mais ênfase a partir de 2007. Tá? Com isso eu não quero dizer que não se usava antes, mas que usava